Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto e fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olá, amigos dos Sete Sinais, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Hoje eu quero recorde de likes, hoje eu quero recorde de compartilhamentos, porque o assunto de hoje pode salvar vidas. É um assunto pesado, mas é um assunto necessário que o Verdade Oculta denuncia aqui há muitos anos. E hoje nós vamos falar com a pessoa mais habilitada do mundo para falar para vocês o que é o tráfico de drogas, né? Nós vamos entrevistar o Paulo Pavese, já vou apresentar ele, mas antes eu tenho que dar uma boa noite para o meu querido parceiro de live, meu querido amigo Rubens. Boa noite, Rubens. Boa noite, Silvio de Freitas. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui. Todo domingo, né, Silvão? Você é quem apresenta, eu sou apenas um convidado. E hoje, então, são dois convidados, né? Além do Rubens, o nosso queridíssimo Paulo Pavese, que é uma pessoa extremamente conhecedora deste assunto que é tema hoje da live, Silvão. Muito animado, junto com todo mundo que já está com a gente aí no programa também assistindo, Silvio. Valeu. Então eu vou iniciar aqui dando um grande boa noite, agradecendo demais por ter aceito o convite, nosso querido Paulo Pavese. Boa noite, Paulo. Boa noite, Silvio, boa noite, Rubens, boa noite a todo o pessoal que está acompanhando aí. E vamos fazer esse bate-papo que eu acho que é bastante importante para todo mundo entender, né? Esse crime que é o tráfico de órgãos. É um crime terrível, o Paulo sentiu na própria carne, né? Ele teve a visão de que alguma coisa estava errada. Ele vai contar para nós o início dessa saga, né? Hoje, para quem não sabe, o Paulo vive na Inglaterra com um asilo comunitário. Ele vai explicar se é essa nomenclatura. Humanitário, né? Asilo humanitário, onde ele está na Inglaterra por sofrer ameaças, né? Está com sua família lá. Ninguém sabe exatamente aonde, justamente para protegê-lo. Paulo, eu queria que você contasse rapidamente a história do Paulinho, né? Que houve com o Paulinho. Seu filho estava na piscina, escorregou de uma altura de 10 metros, caiu e foi para o hospital que fica a uma quadra da sua casa. Ou seja, teve um atendimento rápido, né? E daí para frente, o que aconteceu, Paulo, para a gente entender o início dessa saga, que ano que foi, tudo bonitinho. Então, muito bem, aconteceu exatamente isso, né? Ele sofreu um acidente, foi para o hospital que era na esquina de casa, e logo que ele chegou, ele foi levado para fazer uma tomografia, e até hoje essa tomografia está desaparecida. Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo você aqui normal. O que houve, Rubens? Aqui é que eu botei um negócio que ele entrou na frente aqui, estou arrumando já. Ok. Não, tá desculpa. Pode continuar, então Paulo. Vamos lá. Bom, então o que aconteceu foi isso. Ele foi levado para uma tomografia. Essa tomografia está desaparecida até hoje. Segundo os médicos, a tomografia indicava uma cirurgia. Foi feita essa cirurgia, que demorou algumas horas, e depois disso ele não voltou mais, porque ele foi induzido ao coma, né? É importante ressaltar que a queda que ele teve, embora todo mundo diga que foi 10 metros, ela não foi 10 metros, ela foi bem menos do que 10 metros, né? Ele entrou no hospital caminhando, falando, chamando pela mãe, e não era um caso grave como eles apontam, né? Então tem inclusive documentos que demonstram que o caso dele era moderado. Então foi feito de uma forma
que ele não teve nenhuma chance de voltar à vida. Foi uma combinação de erros, uma combinação de uma série de coisas que até hoje são inexplicáveis, né? Erros propositais, né, Paulo? Foram erros propositais, como, por exemplo, quando ele foi transferido do hospital, desligaram o respirador artificial e ele chegou lá com um respirador manual, né? Isso causou, evidentemente, bastante danos, né? A gente depois vai falar, eu vou explicar para vocês o que significa tudo isso. Ok, Paulo. Então, é uma história triste, é uma história horrível, é uma história covarde, né? O que se faz por dinheiro nesse país. Acredito que isso aconteça no mundo inteiro, mas no Brasil é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Inclusive, o Paulo vai falar sobre algumas coisas da China também. Fala, Paulo. Só para concluir, né, no caso do meu filho, ele foi para um outro hospital onde ele não tinha o óbito constatado e ele foi anestesiado e retiraram os órgãos quando ele ainda estava vivo. Depois disso, os órgãos foram vendidos, né, para duas crianças, uma em Campinas e uma em Cuiabá, e os dois rins ficaram em Poços de Caldas também, que uma das pessoas que recebeu até morreu por infecção hospitalar. Terrível, terrível. Só para concluir, isso aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, né, onde era a residência do Paulo, e isso tudo ocorreu. Que ano foi mesmo, Paulo? Foi em 2000. O ano 2000, então, ou seja, 18 anos atrás, ou seja, essa batalha do Paulo perpetua aí 18 anos lutando contra esse tipo de coisa, e eu vou deixar agora a pergunta para o Rubens. Ô Silvio, apenas estou aqui acompanhando atentamente, enquanto ajusto aqui alguns detalhes ainda do programa, saber o seguinte, eu imaginava que essa questão de tráfico de órgãos era relacionado a tirar um órgão de cada pessoa para outra pessoa. Pelo que eu entendi, na verdade, pode-se tirar mais de um órgão, cada um para uma pessoa diferente, pode retalhar a pessoa e tirar vários órgãos para vender separados, é isso? Pode, porque tudo depende de uma compatibilidade, né? Então, por exemplo, as córneas, você não tem compatibilidade. A córnea não é um órgão, ela é um tecido. Então, eu posso transplantar para qualquer pessoa sem problema nenhum. É o ideal que se transplante na mesma faixa de idade, ok? Os outros órgãos, né, que são realmente órgãos sólidos, esses têm que ter a compatibilidade. Acontece que todo especialista em transplante, ele tem uma lista de pacientes privados e com todas as tipagens já realizadas. Então, ele basta comparar o tipo de tecido de um doador com a lista que ele tem em mãos. Então, ele pode, de repente, ele comunica, por exemplo, um urologista, esse urologista vai na lista dele e encontra uma pessoa que tem um tecido compatível que pode receber aquele rim. O mesmo acontece com outros órgãos, como o coração, o pâncreas, né? Você entra em contato com os especialistas, os transplantistas, e eles têm lá a sua lista privada, onde eles encontram facilmente um potencial receptor daquele órgão. Então, basicamente, é assim que funciona, e funciona muito bem. Eles conseguem, com uma só pessoa, ganhar muito dinheiro, né? Só para vocês terem uma ideia, pelo SUS, um transplante do coração, um médico pode receber até 150 mil reais. O mesmo médico, se ele fizer uma cirurgia cardíaca normal, que não seja transplante, ele vai receber no máximo 6 mil. Então, por aí você imagina o seguinte, o que é mais vantajoso? Fazer uma cirurgia cardíaca ou um transplante? Transplante. Esse é o mote. Então, veja bem, o SUS hoje, os serviços mais bem pagos pelo SUS são os transplantes. Não existe nenhum outro serviço equivalente. Entendi, Paulo. É importante, Paulo, você deixar bem claro, né, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos desses anos todos, que não é possível fazer transplante com pessoa já morta, né? É bom deixar bem claro isso para o nosso público entender que o fato de você ser doador,
Você só vai poder doar se você estiver vivo, se você estiver por aparelho, se você estiver numa situação que o Paulo vai dizer aqui. Exatamente, né? Então, vamos entender primeiro como é que é feita essa história. Você, para tirar o órgão de uma pessoa, você tem que comprovar a morte dessa pessoa, ok? Então, acho que nós estamos de acordo nesse ponto. Como que você comprova a morte de uma pessoa? Essencialmente, ela não pode ter nenhum fluxo de sangue no cérebro. Se ela tiver um mínimo fluxo, ela não é morta, ela não está morta, ok? Outro ponto importante. Se essa pessoa estiver sedada ou em hipotermia, ou seja, ela recebeu sedativo ou está com uma temperatura abaixo de 35 graus, ela não pode ser diagnosticada como morta e muito menos ela pode se aplicar o diagnóstico nessa pessoa. Porque essas duas condições causam falsos positivos. Você diz que essa pessoa está morta, mas na verdade é viva. E não é possível testar porque ela está sedada ou com uma temperatura muito baixa. Muito bem. Dito isso, para que a gente saiba que uma pessoa está morta, bastaria fazer uma arteriografia. A arteriografia é uma imagem com contraste, onde você vê nitidamente a circulação sanguínea funcionando. Ok? Eu estou vendo um símbolo aqui de que o microfone parou. Vocês estão me ouvindo? Não, é o microfone do Rubens. Só do Rubens. Então, o que acontece? Eu não precisaria fazer uma série de testes que são feitos hoje para concluir que uma pessoa teve a morte cerebral ou a morte encefálica, que é a correta. Bastaria fazer essa arteriografia e verificar se existe ou não fluxo sanguíneo no cérebro. No entanto, existe um diagnóstico, um protocolo para diagnóstico, que na verdade é um protocolo assassino. E eu vou explicar por quê. Então, você tem uma pessoa em coma, certo? Você não sabe, não tem certeza se essa pessoa está morta ou não. Ela está em coma. Então, eles começam a aplicar vários testes para descobrir se essa pessoa está morta. Isso já é uma discussão muito grande. Sempre que eu falo disso, os médicos me atacam, mas eles não conseguem responder uma pergunta simples que eu vou fazer aqui e vocês vão entender. Então, o primeiro passo, eles injetam água gelada, 0 grau, no ouvido do paciente. Se ele não reclamar, é porque está morto. Eles espetam o paciente, eles cutucam o paciente, eles enfiam, por exemplo, um palito no olho do paciente para ver se ele pisca. Depois disso, eles fazem o teste de apneia, ok? O teste de apneia consiste em você manter um paciente em coma que está conectado a um aparelho respirador artificial. Consiste em você desligar por 10 minutos. Bom, uma pessoa sadia, sem nenhum problema, sem oxigênio por 10 minutos, ela morre, certo? Isso é fato, não é? Isso eu propus na CPI do tráfico de órgãos que eles fizessem o teste em mim, eles se negaram a fazer. Se negaram por um motivo óbvio, seria o meu óbito, entendeu? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a arteriografia para comprovar que não tem mais o fluxo sanguíneo. Então, a pergunta simples que eu faço é: por que não fazer diretamente a arteriografia ao invés de torturar o paciente que pode estar vivo? Nós temos que lembrar que esse diagnóstico é um exame. O exame ele não começa sendo feito quando você tem certeza do resultado. Você faz o exame para checar se é falso ou verdadeiro a sua hipótese, ok? Então, por que não fazer diretamente a arteriografia? Fez a arteriografia, não tem fluxo, está morto, vamos proceder com doação de órgão. Então, para qual motivo é necessário essa tortura com o paciente a ponto de desligar o oxigênio dele? Então, os médicos se defendem que eles dizem que o oxigênio é desligado até um determinado nível de concentração de gás carbônico de carbono no sangue, que é uma margem segura. Quando, por exemplo, a pessoa começa a respirar sozinha, então eles voltam atrás, ligam o respirador, só que isso já causou danos irreversíveis, né? E o que eu entendo hoje, o que eu aprendi nessa história,
é que esse teste da apneia, na verdade, ele é feito para justamente colocar um ponto final na vida do paciente. E por qual motivo? Porque você tem prazos de validade para cada órgão. Então, como uma pessoa está em coma, eu não sei se ela está morta ou não. Então, imagina você o seguinte, você tem um paciente na sua frente em coma, de olho fechado, e você não sabe se essa pessoa está morta ou não. Se ela estiver morta, provavelmente muitos órgãos já estão perdidos. O coração, por exemplo, dura 3 horas depois da morte, de coração parar de bater. Então, nesse processo todo, eles fazem esse teste de apneia e a partir daí eles começam a contar o tempo válido de cada órgão. E só isso, só dessa forma é possível fazer transplante. Né? Não existe transplante de pessoas mortas, não existe transplante de cadáver. Você só faz transplantes de pessoas vivas, pessoas que estão com as funções biológicas em plena atividade. Ainda que seja por uma máquina, ainda que seja por um meio artificial, elas estão com as funções biológicas funcionando sem nenhum problema. Em muitos casos, é curioso isso, inclusive teve um recente agora, muitos casos de pessoas que estão sendo desligadas, elas voltam à vida sem nenhuma sequela, mesmo depois de diagnosticadas como mortas. Okay? Teve um caso de um garoto agora de 11 anos, 10 anos, se eu não me engano, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, entrou em coma, fez as cirurgias, tudo que tinha que ser feito, e os pais já tinham assinado a doação de órgãos. E o menino, ele se restabeleceu e hoje está em casa, brincando. Ele teve que fazer uma fisioterapia, obviamente, mas ele está 100% recuperado e já tinha sido diagnosticado como morto. Né? Paulo, o que você colocou aí, então, quer dizer que existe uma indústria, né, que a partir do tráfico de órgãos, existe uma indústria que induz a pessoa à morte sem chance de defesa, e isso não tem uma fiscalização. O órgão que controla a medicina não trabalha em favor disso? Como é que está isso, né, hoje, no momento? Então, no Brasil, as organizações que deveriam controlar esse sistema são comandadas por pessoas que vendem órgãos. Isso foi denunciado na CPI com nomes, endereços e telefones, né? Que eu não sei se você se lembra do apresentador Ataíde Patrese. Ele quase comprou um rim, ele só não comprou porque foi denunciado, e ele, na CPI, ele entregou o nome de quem era o médico, que no caso era Elias Davi Neto, do Sírio-Libanês, do Hospital Oswaldo Cruz, né? É uma pessoa que vende órgãos, que faz transplantes dessa forma. Infelizmente, os processos não andaram porque ele tem poder, ele tem nome, né? E você sabe que no Brasil essas coisas são importantes. Mas está lá no relatório da CPI, nas notas taquigráficas, e tem também vídeos onde o Ataíde Patrese afirma peremptoriamente que ele ofereceu um rim a $50 mil para ele. E isso fica sem consequência nenhuma, não há nenhum tipo de investigação, uma coisa aberta, nas claras, fica tudo por debaixo do pano. Veja, não há investigação pelo seguinte, existe muita coisa envolvida nesse esquema, ok? Então, por exemplo, desde internações no SUS fraudulentas de supostas pessoas que fizeram transplantes, até a alta lucratividade das indústrias farmacêuticas. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que se submete a um transplante, que é uma coisa não natural, ela tem o risco de uma rejeição do órgão, né? O nosso organismo passa a combater aquele órgão implantado porque ele considera um órgão estrangeiro, né? É uma coisa não natural da pessoa. Então, o próprio organismo tenta rejeitar aquele corpo, tenta matar aquele corpo. Então, você tem que tomar medicamentos para anular a sua imunidade, né? Você passa praticamente a se tornar uma pessoa com HIV. Você tem imunidade zero.
Se você pegar uma gripe, você pode morrer. E esses medicamentos são caríssimos e só são fornecidos pelo governo. O governo faz licitação desses medicamentos e distribui gratuitamente para os transplantados. Gratuitamente, entre aspas, porque você paga imposto, você está pagando esses remédios. E quando você faz uma licitação no Brasil, você sabe o que acontece. Né? O remédio do mundo. Exato. Então, o que acontece? Uma pessoa hoje transplantada, ela toma 6, 7 comprimidos por dia. E ela vai fazer isso até o final da vida dela. Porque ela não tem como voltar atrás. Então, você se torna um sócio da indústria farmacêutica. Né? Outro ponto importante, Silvio, que eu gostaria de falar agora para não esquecer, é que você tem no Brasil hoje em torno de 40 mil pessoas esperando por um órgão. Okay? Nós temos hoje mais de 400 mil pessoas esperando por uma quimioterapia. Mas os esforços do Ministério da Saúde, não só em publicidade, mas também financeiro, são destinados a essas 40 mil pessoas. E a pergunta é simples: por quê? Se a gente quer salvar vidas, por que a gente não cria uma estrutura ou dá prioridades para os problemas que são maiores, como, por exemplo, o câncer, né? Então, nós temos aí hoje um foco voltado para o transplante, enquanto outras áreas não recebem a mesma importância. E que atenderia muito mais paciente, entendeu? Não estou dizendo aqui que a gente deveria desprezar quem precisa de um órgão. Estou dizendo aqui que nós deveríamos ser mais igualitários na distribuição do dinheiro, na aplicação do dinheiro da saúde. Entendi. Perfeito, Paulo. Rubens? Sem som, Rubão. Eu tirei o som para não ficar atrapalhando a fala do Paulo. O Silvão e meu amigo Paulo Pavese, em primeiro lugar, estou sensibilizado aqui pela entrevista e pela explanação do nosso queridíssimo Paulo, por conta de coisas, cara, que eu observei que eu nunca tinha nem pensado nisso, quanto mais, né, ciência, eu não tinha mesmo. Por exemplo, pelo que eu vi nesse início, o Paulo disse que para o médico que cuida desse tipo de atividade, é melhor para ele não fazer uma operação, mas é melhor para ele fazer o transplante, porque o valor obtido é extremamente maior. Então, um ponto a favor de se, né, dentro desse processo totalmente capitalista, de se optar, né, por gastar o tempo, vamos dizer assim, no lugar de operando, transplantando. A outra questão é o transplantado agora, ele vira um consumidor compulsivo da indústria farmacêutica, porque ele vai ter que tomar muitos remédios caros e para o resto da vida. Então, cada vez que o médico deixa de operar um coração, pelo que eu entendi, ele ganha muito dinheiro transplantando e ainda vai fazer com que a indústria farmacêutica lucre muito mais. E quem sabe a partir daí, né, indo à frente com essa situação e dentro do aspecto capitalista, por que também não pensar, imaginar, supor que esses médicos sejam até premiados pela indústria farmacêutica? Porque, na verdade, o médico faz opção por transplantar, ganha muito mais dinheiro e vai dar muito mais lucro ainda para a indústria farmacêutica, porque agora vai construir fregueses, né, que são ávidos por esses remédios por conta da necessidade do órgão transplantado. Meu raciocínio tem base, alguma coisa, ou meu raciocínio é furado, Paulo? Não, teu raciocínio é completamente perfeito. Já existe isso. Já existe. Inclusive, durante a CPI do tráfico de órgãos, eu descobri que o Ministério da Saúde estava impondo um novo tipo de ciclosporina, que é o remédio contra a rejeição, e que deveria ser testado nos pacientes, porque ele tinha um interesse, e o Ministério da Saúde tinha interesse em substituir uma outra marca por essa, porque essa marca estava oferecendo mais vantagens do que a outra. Um outro fato importante, eu vou citar aqui um caso que aconteceu no Hospital do Tatuapé, em São Paulo. 2 médicas foram pegas em flagrante retirando córneas de um cadáver.
Nesse caso, é possível fazer isso, porque a córnea ela tem um tempo maior de duração e a manutenção dela é mais fácil, né? Não existe tanto problema quanto os órgãos. Relembrando, né, a córnea é um tecido, não um órgão. E elas foram pegas em flagrante retirando as córneas de um cadáver. Por infelicidade delas, um enfermeiro do hospital era neto da vítima e ele foi até o necrotério para visitar a avó e ele pegou em flagrante essas médicas retirando as córneas. Córneas para que fossem vendidas e comercializadas. Bom, elas foram condenadas e o processo foi anulado, ok? Por uma pressão do núcleo dessa máfia, né? Que é em São Paulo. Então, eles anularam esse processo e foi descoberto que elas recebiam por contra-cheque bônus por córnea retirada. Então, o sistema existe, ele funciona dessa forma, as autoridades sabem, o sistema de transplante mais ainda, e funciona debaixo dos nossos olhos. E o mais interessante é que o próprio Ministério da Saúde nega que exista tráfico de órgãos. Inclusive você fez um vídeo falando, né, do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, falando que não existe tráfico de órgãos no Brasil. Você denunciou isso também. Mas antes de você falar nisso, dê o seu like, compartilhe, assunto importante, denúncia. O Rubens faz a denúncia sobre esse tipo de assunto desde 2009, mas hoje nós temos uma pessoa que se aprofundou muito pela própria dor, né? Por sentir na carne, acabou se aprofundando, acabou tendo sua vida colocada em risco, e o Paulo Pavese colocou a sua vida em risco ao fazer grave denúncia. No entanto, que os médicos que fizeram com o Paulinho, parece que estão livres hoje, né, Paulo? Silvio, o processo do meu filho chegou no final, na primeira instância, eles foram todos condenados, chegaram a ser presos, né? Mas houve uma negociação com o desembargador de Minas Gerais, onde foi pago R$500 mil e ele anulou todas as sentenças e mandou o processo voltar a estaca zero na primeira instância. Depois de 18 anos, a 2 anos da prescrição. Então, o que acontece foi... Inclusive, isso foi anunciado pelo chefe da máfia antes de acontecer. Ele foi no jornal, deu uma entrevista dizendo que na segunda instância não passaria. E foi o que aconteceu, né? Eu recebi essas informações de uma pessoa de dentro do tribunal, que disse que acompanhou a negociação, que sabe que realmente foi feita essa negociação, e até porque a anulação da sentença foi absurda, né? Os médicos foram condenados por retirada ilegal de órgãos, provocando a morte como resultado. Isso está previsto no artigo 14, parágrafo 4º da Lei de Transplantes. E o desembargador disse que não foi esse crime, que foi homicídio. Então ele anulou as sentenças e mandou voltar a estaca zero. Bom, é óbvio que foi homicídio. Acontece que foi um homicídio dentro da Lei de Transplantes. E por isso eles foram jogados dessa forma. Então, o que o desembargador fez foi criar uma chicana jurídica para que o processo não chegue ao homicídio. Isso aconteceu também no caso de Taubaté. Tem um caso de Taubaté onde 4 médicos foram processados, 3 foram condenados, um morreu antes da condenação, porque o processo demorou 25 anos, né? E eles foram condenados em júri popular, e ninguém mais falou no assunto. Eles estão soltos, trabalhando normalmente, e não existe nenhuma justificativa, nenhuma explicação das autoridades para a sociedade. Então a sociedade se dispôs a ir ao julgamento, você junta o júri popular, as pessoas perderam dia de trabalho, etc. Você faz o julgamento e depois, lá nos bastidores, eles fecham a conta, recebem a grana dos advogados e encerram o assunto ali. Então, basicamente, é esse o problema, né? Nós temos uma justiça corrupta ao extremo, que vai do tribunalzinho de primeira instância
até o STF. Pagando, você consegue o que você quiser. Para a gente conversar sobre o assunto. Inclusive, Rubens, é com você a próxima pergunta, Rubão. Beleza, Silvão. Observando que o nosso queridíssimo Paulo Pavese teve toda a vida mudada de uma hora para outra, né? Porque hoje não vive no Brasil e passou, né, a ser um defensor da causa em prol não só dele próprio como pai, mas de todos os pais e mães, né, de todas as pessoas que sofrem ou que venham a sofrer com esse problema. E é claro que esses momentos ruins na nossa vida, ô Silvio, a gente sabe que faz a gente ter um crescimento, porque adquirimos conhecimento de muita coisa que nós não conhecíamos antes. A pergunta que eu faço ao Paulo é o seguinte: Paulo, se hoje você tivesse essa oportunidade, né, de retroagir, vamos fazer uma suposição no tempo, e está exatamente no momento que teu filho teve um acidente em casa, qual seria a sua atitude hoje em dia, conhecendo tudo que você conhece? Você levaria para o hospital, não levaria? Tomaria cuidados ao levar para o hospital? Ou seja, se isso vir a acontecer com outro pai ou com outra mãe, o que você acha que o pai ou a mãe pode fazer para tentar evitar o problema todo que você passou? Bom, tem algumas coisas que eu não conhecia na época e que são importantes, né? Quando eles falam que seu filho está morto e solicitam para você a doação, você tem que exigir uma arteriografia que comprove que não tem fluxo sanguíneo no cérebro. É fácil ver isso, é uma imagem, um raio-x do cérebro, e não pode ter aqueles raiozinhos brancos que representam o fluxo sanguíneo. Então você precisa exigir que isso seja demonstrado. É muito difícil você tentar prever ou tentar evitar alguma coisa, porque esse é o nosso maior problema. Você está na mão de médicos, né? E você é obrigado a confiar nesses médicos. Nós não temos outra opção. Nós não temos como discutir com o médico de igual para igual. Então a gente é obrigado a aceitar aquilo que ele nos impõe. Então é ficar de olho nessas situações e exigir que eles te informem passo a passo do que está acontecendo, né? Que você, inclusive, participe das decisões desses médicos. Isso é importante. Agora, como eu falei, é muito difícil você tentar evitar isso, porque você está na mão de pessoas que têm o poder de dizer, de discutir, né, os exames e o estado clínico de uma pessoa. Nós somos tratados como leigo e a gente não pode fazer essa discussão. Eles nem aceitam essa discussão. Ou seja, somos tratados como gado, né, que a gente costuma dizer aqui, não é verdade? A verdade é essa. A verdade é essa. Quanto mais deteriorado for o sistema de saúde, mais deteriorado vai ser o tratamento do paciente, né? Vale lembrar uma coisa importante, né? O SUS, ele tem dois objetivos hoje que ele resolve com uma ação única. Primeiro é conseguir órgãos para transplantes. O segundo é liberar leito de UTI. Então você imagina o seguinte: você tem um paciente em coma, você precisa liberar o leito dele e tem pacientes na fila esperando por órgãos. Só para vocês terem uma visão clara do que eu estou falando, recentemente a médica Virgínia Soares, no Hospital Evangélico de Curitiba, foi responsável pela morte de pelo menos 300 pacientes, certo? E isso ficou comprovado, tem gravações telefônicas, tem documentos que mostram o método que ela usava para fazer essas mortes, e ela disse que foi para liberar leitos de UTI, provavelmente com interesse de empresas de convênio que precisam desses leitos, né? E o resultado dessa situação foi que ela foi absolvida e indenizada em 4 milhões pelo hospital. Então você percebe o seguinte: a pessoa que está trabalhando hoje para matar uma pessoa, ela ganha mais dinheiro daquele que está trabalhando para salvar. Silvão, eu vi um filme, que eu gosto de filme antigo, né, Silvio? Eu vi um filme chamado The Body Snatcher, não sei bem se a pronúncia é essa, mas é o Ladrão de Corpos, com Boris Karloff, de 45.
Rapaz, eu jamais imaginaria que eu depararia com um enredo, vamos dizer assim, exatamente parecido, cara, com o do filme do Boris Karloff, de 1945. Porque, pelo que eu estou percebendo, as pessoas se transformam não em médicos, doutores, de acordo com aquilo que ela, quando é criança, ela idealiza ser depois de adulta. Mas ela se transforma, na verdade, em, vamos dizer assim, em aliados, né, a um sistema de corrupção maligna, a uma quadrilha, em que a pessoa, ela se ela demonstrar ser uma boa profissional para esse grupo, é aí que ela cresce. É aí que ela chega depois até a ter cargos na política, aí, como administradora de hospital ou na Secretaria de Saúde, enfim, esse tipo de situação. Eu observei, só fazendo um comentário pequeno, algo parecido na corporação da polícia. Hoje, em São Paulo, se o policial ele faz o trabalho dele de acordo com aquilo que é escrito para ele fazer, ele é punido. E vai para a rua, vai para os embates para aparecer no Datena trocando tiro com o bandido. Mas se ele se coloca como escudo para proteger interesses de pessoas mais graduadas que ele é premiado. Então agora ele vai para as ruas para poder pegar carro, levar para o depósito e arrumar uma grana. Então, pelo que eu vejo, não é só na polícia que tem esse tipo de situação, em que quem faz errado leva vantagem sobre quem faz o certo. Tá certo? Tipo, o funcionário público do Correio, por exemplo, se ele atender você bem no Correio, não vai ter nada favorável para ele, mas se ele começar a te vender, te empurrar tudo quanto é coisa que tem ali, né, de telecena, de empréstimo no banco, serviços, né, ele vai ser promovido. E se de repente não fizer tudo isso, ele vai ser levado para uma agência no interior, mais longe de casa, vai ser prejudicado. Existem prêmios e castigos, seria isso? Em todo o setor que lida com o povo? Será que para tudo que lida com o povo tem prêmios e castigos de acordo com a eficiência da pessoa? Rubens, mas aí o que mais, se você fala de fazer um desvio no correio, se você fala do policial, tal, mas nós estamos falando, cara, de nós que podemos estar nesse hospital amanhã. Quer dizer, isso que é mais assustador, né? Nenhum familiar está preparado para, como o próprio Paulo explicou para nós, nenhum familiar está preparado em saber se o médico é confiável ou não, né? Se o pronto-socorro ou a UTI, seja ela móvel, seja onde for, vai te dar a notícia, olha, morreu, né? Você autoriza aqui a doação de órgãos? Como eu te falei, na época eu enterrei meu pai, que eu fui extorquido de todo jeito, quer dizer, você é roubado e descobre depois que você não precisava gastar tudo aquilo, né? E eu acho que a coisa do tráfico de órgãos é pior 1 milhão de vezes, Rubens. Nós falamos aqui em desumanização sistematicamente. Eu acho que isso é o auge da desumanização, é o auge da canalice, né? Você e você sempre fala que as crianças são as preferidas desse sistema podre, porque é muito mais interessante ter um órgão novo num vagabundo que tem dinheiro para pagar, do que ter um órgão do velho que eles jogam para lá e não querem saber, né? Eu gostaria que o Paulo fizesse o comentário do paralelo que o Rubens fez, e esse processo de desumanização que o médico se prepara, é lógico que nós não podemos generalizar, mas no Brasil, podre está para o mais do que para o menos, né? A coisa maldita está para o mais do que por menos. É com você, Paulo. Olha, Rubens, eu vou começar pelo Rubens. O que você falou é exatamente a realidade. Estamos com uma inversão de valores muito grande. Você pega, por exemplo, um juiz corrupto, ele é aposentado e vai para casa. Ele vai para casa com aposentadoria integral. Então, por aí você tem uma ideia de como as coisas estão invertidas no Brasil. Um médico hoje que comete um crime, ele é defendido pelos conselhos de medicina com unhas e dentes, né? Um exemplo prático, se você pegar, por exemplo, Roger Abdelmaci, ele foi denunciado em 2007 no Conselho de Medicina, que protegeu e escondeu os abusos que ele estava cometendo. Só depois é que o caso veio à tona e deu no que deu, porque as vítimas resolveram não deixar passar em branco, né?
Em relação ao outro assunto, eu vou dar um exemplo prático aqui, vocês vão poder avaliar por vocês. A medicina hoje, ela se transformou num comércio, e só isso que é a medicina. Não existe mais aquela medicina de antigamente, em que o médico era amigo do paciente e que ele estava preocupado realmente com a saúde do paciente. Hoje nós temos uma medicina totalmente comercial. E isso é fácil você demonstrar. Você vai, por exemplo, se você tem um problema, você tem uma pedra na vesícula, você precisa retirar a vesícula, você vai no SUS e você vai conseguir a cirurgia depois de 6, 10 meses de espera, certo? Se você tem um convênio, você precisa autorização para que essa cirurgia seja realizada, embora ela seja necessária e você tenha exames que comprovam isso. O médico sozinho não tem autorização para proceder com essa cirurgia se não tiver autorização. Mas se você for no particular, você pagando um médico, você pode agendar sua cirurgia para a mesma semana, ou talvez 2, 3 dias após a consulta. Então, isso significa que a medicina hoje ela é um comércio. A medicina pública demora muito para atender porque não tem recurso, ela vai tentar prolongar o máximo que ela puder para evitar gastar. O convênio médico vai tentar evitar o máximo de consultas e exames e procedimentos que ele puder para também não gastar dinheiro. E o particular, quanto mais você gastar, melhor. Então, no particular, você faz o que você quiser. Se você quiser chegar lá e quero trocar o braço direito com o braço esquerdo, você pagando, ele faz. Não é problema nenhum. Então, esse é um exemplo prático do que se transformou a medicina. Não existe mais nenhuma intenção relacionada ao lado humanitário da coisa. A gente vai sempre pensar em custos, né? Nós nos tornamos hoje meios de se ganhar dinheiro. E é só isso que existe. Nós denunciamos isso sistematicamente, mas a gente não achava que fosse uma coisa tão gigante como você está colocando, Paulo. Rubens, é com você, Rubens. Sim, Silvão. Perdão. Sim, Silvão e Sem Paulo. microfone, Rubens. Aqui, bastante abismado, né? Por quê? Porque de tudo a gente conhece um pouco, né? Então, quando você arranha a superfície, não porque você prefere assim, mas porque você não tem acesso direto a um tipo de informação específica lá no núcleo, você sabe de algumas coisas, tem noções de alguma coisa. Mas hoje, conversando aqui com o Paulo e ouvindo bastante o que o Paulo está dizendo, nós percebemos que a situação, Silvio, é muito mais drástica, é muito mais terrível do que ela se apresenta. Eu tenho observado aqui o comentário do pessoal aqui, o pessoal está comentando aqui, está sendo unânime, diversos comentários do mesmo tipo. Não sei mais o que fazer, porque levar a criança, levar um jovem, levar nosso filho, nosso adolescente no hospital se torna perigoso, na medida em que pode, neste exato momento, né, ter ali, naquele hospital, alguém que seja, né, dessa quadrilha, vamos dizer assim, que faça parte desse grupo, né, e que venha a ver não como um ser humano, mas ver o ente querido como uma mercadoria, né, como um commodity, vamos dizer assim, alguma coisa que é passivo de lucro. Eu observo também na fala do Paulo a questão envolvendo não vou dizer de capitalismo como regime de governo e como sistema de governo, mas eu digo essa voracidade pelo dinheiro, né? Que a sociedade é imposta até pela mídia, pelas propagandas, compre isso, consuma aquilo, tenha o melhor, pague o mais caro, seja você diferente, ostente, né? É o tipo de propaganda que a gente vê, claro que não de forma explícita, como eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo uma caricatura disso, mas a verdade é que, né, no fundo, eles mandam a gente o tempo todo ser isso, pagar mais caro para ter o melhor, para parecer para as pessoas que é o mais importante, enfim. E as pessoas movidas, né, por esse tipo de propaganda negativa, ela adere a essa corrente louca. E numa dessas favorece a que cada um que trabalhe já teria o seu salário digno para sobreviver, creia que é pouco, não é o suficiente. Porque essa corrupção, Silvio, e na política você observa também isso, como eu observei, é tipo um cara que não é fiel à esposa. Tipo assim, a minha garantida já está em casa. Essa eu já tenho, vou para a rua arrumar mais. Então, no âmbito do trabalho, essas pessoas se convencem de que é algo legítimo para eles.
que não é errado. Tipo assim, já tem o salário deles. Deveria se contentar e viver do seu soldo, como João Batista orientou as pessoas naquela época. Né? Não, peraí, eu posso ganhar mais, né? E aí faz essas práticas, por quê? Porque tem costas quentes, né? Como já disse aqui o próprio Paulo, em que os próprios órgãos que deveriam fiscalizar estão lá para poder botar pano quente, e as pessoas agora se considerando acima da lei e vendo que não vão ser prejudicados porque tem a defesa dela, não, perde os escrúpulos e adere também a esse vista a camisa do F, né? E vamos todo mundo junto. É triste saber que o mundo está caminhando para isso e que, pelo que eu percebo, não há uma luz no fim do túnel nesse sentido. Eu queria mandar um abraço para o Nádio Mansell, que acabou de fazer uma boa ação aqui. Ele disse: tem uma história parecida com a do Paulo, sendo que no meu caso, minha filha foi uma medicação injetada. Ela tinha apenas 6 meses de vida no ano 2014. Para você ver que não é uma coisa isolada, né? Marcone Costa, um forte abraço, muito obrigado aí pela sua boa ação. Está aberto o superchat. Então, Paulo, em termos de solução, acho que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né, Paulo? Porque a coisa está tão deturpada e os órgãos que estão aí, o Conselho de Medicina, que teoricamente teria que existir para nos proteger desse tipo de coisa, ele faz vista grossa, ou seja, ele aceita, ele avaliza, né? E a gente teve algum tempo atrás, o tráfico quando a pessoa perde um membro, ela recebe uma prótese. E estava havendo tráfico de próteses, ou seja, vendendo prótese pelo SUS para pessoa que não precisa de prótese. Ou seja, se a pessoa vai com machucado na mão, amputa a mão para colocar uma prótese. É isso aí. Quer dizer, se estão fazendo isso com os membros, você imagina com o corpo inteiro. Com você, Paulo. Então, Silvio, nesse caso das próteses, a coisa é até mais grave, porque, veja bem, quando se fala em prótese, a gente fala também de stents. Stents são aquelas molinhas que você coloca na artéria do coração para liberar a passagem de sangue, né? Então, essa máfia, ela implantava stents vencidos para poder ganhar dinheiro. E muitas vezes em pessoas que não tinham problema cardíaco nenhum. E essas pessoas acabaram morrendo. No caso do transplante, o Conselho de Medicina não só defende os médicos, como faz uma verdadeira proteção em volta dessas pessoas, né? Nós temos que entender que o tráfico de órgãos gera muito dinheiro indireto para vários setores, para a imprensa, né? Essas campanhas que existem de, olha, você precisa doar órgãos, não sei o quê, sempre tem um jornalista que recebe um dinheirinho para fazer isso daí. Para você ter uma ideia simples, né, da importância que eles dão a esse sistema, se você hoje chegar com seu filho doente no hospital e ele está numa situação que pode vir a óbito e ele precisa de uma transferência urgente para um hospital mais equipado, você não vai ter essa transferência. Sequer vai ser possível achar uma ambulância. Se tiver uma ambulância, vai ser muita sorte. Mas se for para transplantes, você tem um helicóptero disponível. Então, é disso que eu estou falando. Esses recursos que eles estão usando para transplantes são completamente diferentes dos outros recursos para salvar vidas, entende? Então, se o discurso é salvar vidas através do transplantes, pô, nós temos muito mais vidas para salvar do outro lado também, né? Então, quando você entra no hospital depois de um acidente, que você está em coma, não existe esforço nenhum para te salvar. Ao contrário, o esforço que existe é para que essa pessoa se torne um doador e salve uma outra pessoa. O que é isso? Como é que a gente diz? É bondade, né? Dos médicos? Não, não é bondade. É que se você morrer e dar o órgão para o outro, tem aí uma negociação financeira funcionando. Ou essa negociação é privada ou é pública. Se ela é pública, você recebe do Estado uma grana preta para fazer o transplante. Se é privado, você triplica por 3, por 4, por 5 vezes esse valor.
Hoje em dia existem clínicas em São Paulo especializadas com estrutura que são alugadas para fazer transplantes por médicos privados. Paulo, você falou uma coisa interessante. Eu já vi na televisão várias vezes eles fazendo o voo pela vida, né? No Datena ou na Record, o voo pela vida, estão levando um órgão para salvar uma vida e faz daquilo uma coisa magnífica, que aquilo é lindo, a pessoa se emociona e acaba se tornando doador. Ou seja, é um marketing da morte. Né? Exatamente isso. É um marketing da morte, ou seja, você incentiva a população a acreditar que aquilo é uma coisa boa, e na verdade não é. Exatamente. Não é? Porque se aquele órgão está em movimento é porque tirou de alguém com vida e não morta. Exatamente. Olha, isso. Que absurdo, hein, Rubens? Que absurdo. Silvão, interessante é que quando você junta, né, pessoa que conhece bastante de um tipo de informação, como é o caso do Paulo em relação a transplante, e junta com radialistas como você e como eu, né, sai geralmente algo muito contemplativo, em que vai somar um tipo de conhecimento ao outro. Eu fico observando, Silvio, que a mídia, ela é a responsável por trazer para as pessoas o que eu digo, o que eu chamo de algemas, como se fossem pulseiras, ou veneno, como se fosse vitamina. Então é uma característica muito interessante da mídia, que é pegar algo e colocar justamente o oposto para a opinião pública, né? Inverter. Você pegar o que é abaixo de 10 abaixo de 0 e transformar em 10 acima de 0, 10 positivo. De um 10 negativo, transforma em 10 positivo, de uma forma extremamente simples, cara. Faz as pessoas todas verem como algo muito positivo, coisas que, se a pessoa conhecesse a fundo, teria asco daquela informação, daquela notícia. Não é verdade? Eles mexem com a emoção da pessoa, a pessoa fica emocionada, de repente toca até aquela música de vitória, de conquista, aquelas músicas de filmes de Hollywood, que o povo já está acostumado a associar à vitória, né? Aquele tipo aquele aquele do Ayrton Senna, essas músicas de chegada do exército quando retorna da batalha, aquelas coisas que a gente já viu no cinema, para poder mexer ainda mais com a alma das pessoas e inverter a situação, porque a pessoa fica fragilizada emocionalmente. Quando mexe com a emoção da pessoa através da mídia, ela está, na verdade, frágil. E ela frágil, ela aceita qualquer coisa, inclusive a inversão, né? O que é horrível como se fosse bonito. Lamentável. Porque isso que o Paulo colocou, que eu realmente não sabia, admito que eu não sabia que a pessoa que tem que estar viva para doar um órgão. Ela não pode estar morta, né? Isso abre um precedente desse marketing maldito da televisão de fazer com que a informação não chegue até a população. A maioria da população, como eu, não sabia disso, né? Então, você observa que isso vai muito além, né, do óbvio. Então, é assustador. Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse exílio que você foi obrigado, o caminho que você foi obrigado a tomar para a Inglaterra. O que houve exatamente? O que aconteceu? Que você, obviamente, foi ameaças, claro, né? Mas de que forma isso aconteceu e como é que você conseguiu esse asilo na Inglaterra para se proteger de quê e por quê, Paulo? Por favor. Olha, ameaças, elas vieram de várias partes, né? Vieram dos médicos, né? As ameaças vieram do Ministério Público que estava fazendo a apuração dos fatos. 15, 16 anos depois, eles se tornaram testemunhas de defesa do médico, em troca de um cargo, né? Esse procurador que eu estou falando, objetivamente, ele se tornou o Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Procurador Federal. O delegado de Polícia Federal que trabalhou no caso foi transferido para Brasília, onde ele foi ser coordenador de assuntos estratégicos. Era um policial de Varginha e passou a ter uma importância gigantesca no cenário em Brasília. Então, por aí você vai vendo a máfia com que eu tive que disputar, né? Inclusive, no meu canal tem um vídeo em que uma procuradora fala para mim abertamente: você precisa passar para o nosso lado.
E eu gravei essa Terrível, conversa, né? E ela fala: se você não passar para o nosso lado, nós vamos gerar antecedentes criminais para você e você vai ter problema. Ela se referia a vários processos que os procuradores estavam movendo contra mim e que eu venci, por sinal. Então, chegou num ponto que eu estava sofrendo o risco, né? Não o risco de ser assassinado na rua, mas o risco de eles me botarem numa cadeia, e você sabe que eles têm o controle do Estado. Se eles te colocam numa cadeia, eles fazem com você o que eles quiserem, inclusive tortura, né? A tortura existe hoje, a gente sabe disso, né? Não dá para a gente disfarçar que ela não existe. Existem vários casos que a gente vê diariamente. Então, o meu receio era esse. Bom, além disso, nesse meu caso, 3 testemunhas foram assassinadas. A primeira dela foi o diretor do hospital. Ele grampeou o centro cirúrgico. Ele estava sendo colocado como boi de piranha, tá? Eles queriam colocar a culpa, porque foi descoberto, através do meu caso, o desvio de muito dinheiro do hospital, dinheiro público, né? Então eles tentaram empurrar para as costas desse diretor do hospital. Então o que ele fez? Ele mandou grampear vários telefones dentro do hospital, um deles centro cirúrgico, onde ele descobriu mais sujeira dessa turma, né? Inclusive confissões de que eles estavam realmente fazendo tudo isso. E esse diretor, ele foi assassinado. Ele foi assassinado com um tiro no céu da boca. Enfiaram um revólver nele. Como é que a gente sabe disso? Eu tenho fotos dele morto com as 2 mãos enfaixadas. Por que as mãos estavam enfaixadas? Porque quando uma pessoa se mata, ela deixa vestígio de pólvora na mão. E na mão dele não tinha vestígio de pólvora. O médico que atendeu ele depois do ocorrido passou ácido na mão dele e enfaixou as mãos para danificar e para não poder fazer nenhum teste. Eu denunciei isso durante vários anos e só agora o Ministério Público reconheceu que ele foi assassinado. Só que arquivou porque diz que não é possível identificar quem foi. Eu tenho um vídeo também que identifica e prova quem é o mandante do assassinato. Depois disso morreu uma testemunha fazendo hemodiálise. Ela era uma pessoa com problemas renais e ela procurou a justiça para testemunhar contra a máfia do tráfico, e ela morreu depois fazendo diálise. Ela até chegou no depoimento, ela chegou a dizer isso: eu tenho medo de morrer porque eu estou na mão deles. E ele foi assassinado. E a última pessoa foi um PM, que era a escolta do juiz que julgou o caso. Esse PM participou da última prisão dos médicos e ele foi assassinado no dia seguinte. Que então, loucura, Paulo. Então você corre sim risco de vida também, claro. Eu não volto para o Brasil, eu não posso voltar porque aqueles que deveriam me dar a proteção são os que estão do outro lado fazendo as sujeiras. Né? O Ministério Público, por exemplo, é um deles. Rubens. Eu ia justamente falar sobre isso, Silvão. Você fica com as mãos e com os pés atados. Um exemplo muito claro disso que eu dou, é quando tem uma manifestação na rua e alguma pessoa é ferida. Eu acho incrível, cara. Eu falo com a Madiana, incrível. Esse incrível é parafraseando esse que você gosta, o Smart, Maxwell Smart, que está aí atrás de você, Silvão. É incrível. Incrível, quer dizer, a burrice é tão grande, que você, fica perplexo. Alguém se fere ou é ferido pela polícia em uma manifestação e chama a ambulância. Traz a ambulância, tem ferido. Como se a ambulância não fosse do próprio grupo que está atacando, entende? Então, esse é um tipo de pensamento clássico que se aplica em uma situação dessa. Você vai recorrer ao herói, à polícia, ao Estado, exatamente como no exemplo de um clichê de filme de terror, que a pessoa corre e encontra o delegado na rua, o xerife, e chega na frente do carro e para o xerife, para o xerife resolver o problema, e o xerife pega a pessoa, amarra e leva para os bandidos. Isso é um clichê de filme de cinema, mas isso é um clichê tão interessante, cara, que você vê, se você parar para pensar e observar como andam as coisas no nosso redor,
você vai perceber que é uma realidade extremamente palpável. Você não tem como, Silvio, de maneira nenhuma, se movimentar, porque você não pode recorrer ao lado B, a banda podre, que a banda podre é o que eles dizem que estão combatendo. E não pode recorrer a eles porque eles são piores do que a banda podre. Se você mora, por exemplo, em um gueto, ou uma periferia, ou numa favela do Rio, se você recorre ao tráfico, você está se associando aos miliantes. Aí é punido de todo jeito por esses. E se recorre a esses, são piores do que os outros, cara. Nós ficamos com as mãos e com os pés atados. É uma coisa lamentável. Você vê que o Paulo Pavese, todo embasado dentro do direito, da lógica, da ética, do senso, né, de tudo que é mais plausível nesse mundo, ele fica refém dos dois lados. Por quê? Porque aqueles que ele acusa tem nas mãos, comanda, aqueles outros a qual ele recorre. Então, nessa hora... Só uma observação. A coisa é mais séria ainda, porque, veja bem, eu denunciei os assassinos para o Ministério Público e o Ministério Público tem que agir, tá certo? Os assassinos são protegidos pelo Ministério Público que começa a me atacar. A briga passa a ser entre mim e o Ministério Público, né? E os assassinos, eles ficam na arquibancada só assistindo, entende? Eles não precisam fazer esforço nenhum para me atacar. Eles já têm o Ministério Público em favor deles me atacando. Então, a situação é essa. A bandidagem tem as instituições na mão para te derrubar. É o que eu falo. É ridículo, Paulo, assustador. Eu tenho uma pergunta aqui da Tatiana Homem, que é a moderadora aqui. Ela diz assim, mas se o órgão, por exemplo, o coração, for compatível com algum milionário que pagou para a máfia, adianta a família não autorizar? Essa é a pergunta, Paulo. Veja bem, hoje em dia, o que está valendo, né, é a palavra final da família. É a família que vai ser consultada no momento da doação. Se o processo correr dentro da legalidade, os médicos precisam ter o consentimento da família. Agora, se for um processo clandestino, um processo sujo, aí eles podem tirar não só o coração, como qualquer outra coisa sem que você fique sabendo, né? Então, Paulo, eu acho que, pelo que você está colocando, Paulo, pelo que você colocou até agora, que é assustador, essa coisa oficial, ela é pior do que a clandestina, pelo jeito, hein? Eles fazem um pouco do oficial, tá? Porque senão daria muito problema para eles, né? Na CPI do tráfico de órgãos, que aconteceu em 2004, que foi aberto por causa do caso do Paulinho, teve um caso que me surpreendeu bastante. Era uma pessoa que estava em primeiro lugar na fila de espera por um rim e que durante 2 ou 3 anos ninguém achava um rim compatível para ela. Bom, ela não é alienígena, né? Ela é um ser humano e a compatibilidade existe de várias formas com várias pessoas. Nós não estamos falando de medula. A medula é uma coisa diferente. A compatibilidade de medula é uma coisa muito específica, muito complicada. Mas no caso de rim, não é assim. Você tem pessoas compatíveis com você e fáceis de ser encontrado. Então não existia justificativa para que ela esperasse 2, 3 anos na fila. Porque, obviamente, algum rim compatível apareceu. O problema é que esse rim compatível foi entregue a uma pessoa que pagou e que tinha mais recurso financeiro. Então, isso ficou claro para a gente, né? Inclusive, foi feita uma denúncia no Ministério Público e foi arquivada. O Ministério Público é um fiel defensor dos transplantes e do tráfico de órgãos. Eu deixo isso bem claro e eu posso provar, né? No processo do meu filho, por exemplo, nenhum promotor queria aceitar participar do processo. O juiz teve que convocar um promotor especial. Ele teve que convocar um promotor especial de Belo Horizonte para ir a Poços de Caldas, porque os promotores locais não queriam participar, né? Então, para você chegar ao absurdo que esse grupo de médicos chegou a fazer um acordo com a polícia da cidade
para não fazer autópsia em doadores de órgãos. Para quê? Para que a gente não soubesse quais órgãos estavam sendo retirados de doadores. E a desculpa foi que era para agilizar o sistema. Acontece o seguinte, no caso do meu filho, por exemplo, não foi feita necrópsia, né? E é obrigatória por lei. Isso é uma lei federal. E imagine, um grupo de médicos faz um acordo com a polícia local e ignora uma lei federal. Uma constituição do país é ignorada. E ninguém foi punido por isso. Entende? Então, o fato de você querer evitar a necrópsia de doadores, só aí você já pode deduzir que alguma coisa está errada. Então, são vários pontos, né? É muito difícil hoje. Nós estamos hoje no Brasil no meio de uma estrutura podre, né? Você pode olhar para qualquer lado, qualquer instituição, ela está podre. Infelizmente, essa é a realidade. Tanto hoje, alguém aqui no Brasil lutando por essa bandeira, brigando por isso, ou é só você do outro lado do mundo? Né? Tá aí na Inglaterra lutando pelos direitos do brasileiro aqui no Brasil. Não existe ninguém que mexa com isso, que saia impunemente. Se você tentar combater esse tipo de crime, você vai pagar um preço alto. Ninguém se atreve a mexer com isso. Por isso a imprensa se nega a falar no assunto. Que absurdo, é o fim do mundo. Rubens! A imprensa, veja bem, a imprensa sabe que isso está acontecendo, a imprensa sabe com detalhes. Né? Imagina você que são 18 anos que eu estou enviando e-mails, fazendo páginas, fazendo vídeos. É impossível que um jornalista qualquer de qualidade não tenha visto essa história, que não queira comentar, ainda que ele tivesse a intenção de contestar o que eu estou dizendo, nem para isso, né? Até porque ele não teria como fazer isso. Eu tenho tudo na mão, documento, tudo documentado. Então você vê que simplesmente a imprensa ignora, como se isso não existisse, como se fosse uma invenção, uma coisa que não existe, né? Então, Rubens, a gente ataca a mídia aqui sistematicamente pela manipulação. E eu acho que isso simplesmente deixa claro que a imprensa não tem uma gota de humanidade para absolutamente nada. É um bloco frio que não quer saber mesmo, isso está provado, que você fala que nós é que não pagamos a mídia, por que a mídia trabalharia para nós, não é isso, Rubens? É óbvio. Outra coisa, Silvão, dá uma informação para o Paulo, né, que já deu tantas informações para nós aqui hoje, tem dado muitas informações através do canal dele, né, inclusive pessoas aqui estão dizendo, aqui no chat, eu coloquei aqui, né, para o pessoal se inscrever no canal do Paulo. Então, passar uma informação para o Paulo, isso é da nossa área. Imprensa já não existe há muito tempo. A imprensa acabou há muito tempo. A imprensa foi popularizada na cabeça da gente por Jimmy Olsen, no Diário Planeta do Superman, que é uma fantasia. Ele era um repórter investigativo. Ele ficava buscando furo de reportagem. Aquela coisa que o cinema popularizou na nossa cabeça foi justamente na época que eles transformaram a coisa. A imprensa sumiu e surgiu a mídia. A mídia é um poder enorme de divulgação, de propagação. O que ela faz não é noticiar, é propagar. Então ela propaga aquilo que interessa para as empresas. Naquele mesmo momento que Jimmy Olsen, lá nos anos 40, 50, povoava a mente da gente, até hoje povoa, né? Como se existisse a imprensa e o repórter investigativo, naquele mesmo momento, os setores públicos de empresas privadas e de órgãos do governo estavam contratando jornalistas para trabalharem para eles. Então hoje, quando o jornalista vai apurar uma matéria, ele não investiga nada. Ele vai naquele órgão e ali ele encontra alguém que é par com ele, um jornalista contratado que vai passar para ele o que é interessante a empresa passar. Esta empresa está na mão dos banqueiros internacionais, financistas internacionais e donos das grandes empresas internacionais que invadem os países, dominam tudo com capital, patrocinam campanhas de políticos, presidentes, senadores, deputados e que bancam também a mídia. Não, a imprensa, ela não existe, bancam a mídia para a mídia ficar a favor deles. Então, assim como o nosso queridíssimo Paulo não encontrou guarida no Ministério Público, pelo contrário, né, apenas proporcionou uma plateia para assistir a briga, que agora é dele do Ministério Público, assim também contar com a imprensa não adianta, porque ela não existe.
Não vai se encontrar imprensa em lugar nenhum. Vão se encontrar hoje jornalistas treinados para fazer o papel que o jornalista de hoje tem que fazer, que é apenas vamos dizer assim, um mensageiro midiático. É aquele que vai buscar uma mensagem com outro jornalista a serviço daquele setor para poder distribuir para a população toda. E a máxima disso que eu insisto e não deixo de bater nessa tecla é: todo empregado trabalha exatamente para quem o paga. Não existe um empregado que trabalha para outro patrão, né? E a televisão, a mídia, o jornal trabalha exatamente como todo empregado para quem banca eles. Então eles não vão querer comprar briga de ninguém, não vão querer trazer à tona um assunto que é desinteressante para quem patrocina eles, para quem mantém eles, e não vai ficar a favor do pequeno nunca. É terrível, mas este é o mundo que nós vivemos. É verdade. Infelizmente, não nos apresentaram ele, nós temos que descobrir. Sim, sim. É verdade, triste realidade. Gente, muito obrigado pelas 700 pessoas ao vivo, pelos quase 700 likes, obrigado por ter atendido o chamado. Quando nós falamos em 700, nós estamos falando de 5, 6 mil pessoas, muito obrigado mesmo. Eu gostaria que o Paulo deixasse a sua despedida, viu, Paulo? Dissesse aí para o pessoal se inscrever no seu canal, à vontade, viu? Sem tempo determinado. Quais são os próximos passos do seu canal? E dar um parabéns para você, um assunto tão horroroso, claro, não tenha dúvida, você sentiu na própria carne, mas dá para você os meus parabéns, porque nós somos contra bandeiras idiotas, bandeiras sem papel social, bandeiras que não levam a lugar nenhum. Mas a sua bandeira, a gente faz questão de te ajudar a carregar esse mastro, porque você entra num assunto que ninguém tem coragem. E a bandeira dele é de todos, eu tinha observado isso. Não existe alguém que fale sobre esse assunto. A bandeira dele é de todos nós, né, Silvio? Porque todos nós exatamente. Estamos aí à mercê desses sistemas. Você. Não, só dizer que a bandeira dele é a nossa bandeira, de todo mundo. Por quê, Silvão? Porque todos nós estamos passíveis de estar num problema parecido com o dele. Não só os adultos, como as crianças e jovens também, de estar passíveis. Principalmente as crianças. Principalmente. É com você a palavra, Paulo. Muito obrigado por ter participado, ter aceito o convite. Vamos lhe trazer de novo, você pode aguardar, vamos lhe trazer realmente. Você passou muita informação importante. Com você, Paulo. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Silvio, né, ao Rubens. O convite que eu recebi foi muito interessante. Eu espero ter contribuído aqui de alguma forma com as informações que eu trouxe. São informações que eu estudei profundamente durante 18 anos, dia e noite, né? Eu tive que estudar muitas coisas para poder compreender esse sistema todo, como ele funciona, inclusive não querendo aqui ser um idiota, mas muita coisa sobre medicina eu fui obrigado a me informar. E eu concluí que à medida que a gente se informa sobre as coisas, a gente tem condições de discutir de igual para igual, sim, com médicos, ou seja lá com quem for. Ninguém é tão absoluto que seja sempre superior a nós. Nós temos condições de nos informarmos e nos tornarmos uma ferramenta de discussão poderosa, de contestação, de não aceitação das coisas como elas são empurradas para a gente, né? O meu canal está lá, está disponível. Quem quiser procurar, eu também escrevi um livro sobre o caso específico, tem todos os detalhes, todos os nomes das pessoas envolvidas. Vocês vão encontrar lá muitos políticos famosos, né? Que é o caso de José Serra, por exemplo, que era o ministro da Saúde quando tudo aconteceu. Enfim, vocês vão ter lá todas as informações em detalhes. E, mais uma vez, eu espero que isso possa colaborar com as pessoas, né? Silvio, só uma última observação antes de terminar. É possível resolver esse problema, tá? Existe uma solução. A solução seria colocar a lista dos pacientes que esperam por órgãos na internet e que todo cidadão pudesse acompanhar com transparência. Então, por exemplo, eu tenho lá o Silvio, em primeiro lugar da fila, ele recebeu o rim do fulano, ok? O fulano morreu ou teve o rim retirado em tal dia e ele recebeu desse fulano. À medida que as doações entrariam no sistema, é possível você acompanhar
quem essa pessoa é compatível e quem está recebendo os órgãos. O governo se nega a dar essa transparência porque ele sabe que se ele fizer isso, ele acaba com o tráfico de órgãos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês em ouvirem toda essa minha história. Uma honra. E que sirva de alerta para muita gente, né? O importante é deixar claro com as famílias de que vocês estão ou não dispostos a doar órgãos, né? E é assim que funciona. Esse sigilo, né, que existe entre o receptor e o doador, ele é proposital, então, pelo jeito. Ele se faz esse sigilo justamente para facilitar o tráfico, pelo que eu entendo. Exatamente isso. Você não pode, numa situação normal, você não é que não pode, não existe nenhuma lei que impeça isso. Mas os médicos impedem que você saiba para quem foi doado ou de quem você recebeu o órgão, né? Vou citar um caso específico, o Norton Nascimento, para quem não lembra, né, o ator da Globo, ele tinha, veja que história interessante, ele teve um problema no coração, tinha 64 pessoas à espera de um coração, ele passou a ser o primeiro. Até aí tudo bem. Essas pessoas que estavam na fila geralmente esperam 2, 3 meses ou até 5 meses por um coração. Em 24 horas apareceram 3 corações para o Norton Nascimento. Ele pôde escolher qual seria o mais adequado para ele. É um absurdo, viu? E isso foi feito depois que foi feito um anúncio na Globo dizendo que eles precisavam de um doador que pesasse tanto, que tivesse tanto de altura, o que é proibido por lei. A Globo fez isso e isso vem acontecendo com frequência. E logo depois disso, o que fizeram? Fizeram no Faustão o encontro de Norton Nascimento com a família do doador. Mas se você tentar, como cidadão comum, encontrar a pessoa que recebeu o órgão do seu filho ou de quem é que doou, você não consegue. Eles impedem. Eles dificultam o máximo. Só para vocês verem como funciona, a mãe do menino que recebeu, que comprou a córnea do meu filho, foi dito para ela que era uma menina e que morreu de acidente de carro. Na verdade, era um menino e morreu num acidente doméstico, né? Ou teve um acidente doméstico e foi assassinado pelos médicos. Que eu estou achando, pelas suas colocações, que é uma coisa extremamente comum, assustadora. Eu e o Rubens vamos repercutir isso aqui daqui a pouquinho. Paulo, muito obrigado. Deus te abençoe. Que você consiga aí com a sua família viver tranquilo, na paz. Parabéns por essa bandeira, como o Rubens disse, é de todos nós. Vamos trazer você em breve novamente, né? Talvez com um pouco mais de informação da nossa parte. E muito obrigado mesmo. Então se inscrevam lá no canal do Paulo, é youtube.com/Paulo Pavesi. Pavesi com S, Pavesi, Pavesi, italiano, Madonna. Então se inscrevam-se lá no Paulo, né? O e-mail do Paulo é paulopavesi@gmail.com. Manda um e-mail para ele lá para tirar dúvidas. Ele é ativo, ele me respondeu muito rápido, né? Ou comprem um livro para ajudar o Paulo também. Comprem um livro, você vai estar colaborando com ele. Qualquer projeto que você tenha, Paulo, que você precise de uma divulgação, conte comigo, com o Rubens. Eu me atrevo a falar em nome do Rubão aqui. Rubão, despeça-se do nosso querido Paulo, Rubão. Obrigado, Paulo, pela presença aí. Só uma parte antes. O livro não me traz nenhum lucro, ok? Eu abri mão dos royalties para a Amazon. E se alguém quiser o livro, eu posso enviar por PDF, sem problema nenhum. Poxa, eu coloquei no Amazon por uma questão de que algumas pessoas não conseguem ler PDF, tem uma certa dificuldade e preferem o livro impresso. Então ali tem a venda, mas eu não tenho nenhum lucro dessa venda, ficou tudo para o Amazon, eu não tenho interesse nenhum financeiro. Poxa, legal, parabéns pela iniciativa. Então, gente, aí, já vai vir um livro aí sem custo, mas ajudem lá o nosso querido Paulo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo dele lá. Eu não sei se o Paulo faz live, se fizer, provavelmente tem o superchat, ajuda lá o Paulo lá, para manter esse trabalho vivo. É importante, é um trabalho digno, e dos meus parabéns e do orgulho, né, Rubens, da gente aqui de poder falar contigo, viu, Paulo? Muito obrigado. Rubens, é com você. Agradecendo ao nosso queridíssimo Paulo, obrigado mesmo pela sua presença aqui
O programa vai até às 10 horas, então temos ainda um pouco, né, para repercutir sobre o assunto. Obrigadão, Paulo. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. E boa semana aí que vem pela frente, né? Bom trabalho para todos. Obrigado, Paulo. Valeu. Nos falamos aí logo em breve aí por e-mail, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu. Até logo. Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço. Muito obrigado!